Oi, bem-vindo de volta e hoje vamos falar sobre o segundo casus do alemão, que é o casus genitiv. O casus genitiv é muito bacana da gente já aprender ele no começo, porque assim como o nominativo, ele é independente dos outros casos e a gente consegue entender ele de maneira isolada. Então vamos lá para ver como que a gente usa, como que a gente identifica e quais são as regras que a gente tem que levar em consideração quando estivermos no casus genitiv. Primeiramente, é importante definir o que é o genitivo. E o genitivo basicamente é a posse através do substantivo, ou seja, a posse sem utilização de um verbo. Simplesmente com um substantivo e um artigo, a gente consegue fazer a posse de algo sobre outra coisa. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A forma mais simples do genitivo é quando a gente usa em nomes próprios, assim como temos no inglês o apóstrofo S depois de algum nome para indicar a posse, como por exemplo, Bob's car. Você escreve Bob, apóstrofo S, car, depois. O carro do Bob. No alemão, a gente também pode fazer a mesma coisa. A diferença é que a gente não usa apóstrofo e o S se acopla ao nome da pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, Susannes Auto. Susanne é o nome da pessoa, o S vem por causa do genitive e auto, carro simplesmente. Só que esse provavelmente não é o exemplo do genitive que te confunde, que você acha difícil de trabalhar com, né? Esse, na verdade, é o mais tranquilo. O difícil é quando a gente começa a ter o uso dos artigos do genitive. Eu vou colocar para vocês agora na tela quais são os artigos do genitive para vocês já ficarem familiarizados e saberem do que eu estou falando. A gente tem um artigo do genitive para o masculino, para o feminino, para o neutro e para o plural. E a gente pode decorar eles, né, como SR e SR. Então, des, der, des e der. É muito importante que você decore os artigos logo no começo do seu aprendizado do alemão, porque os artigos não são tantos assim e você usa eles para tudo. Agora que a gente já viu os artigos do genitive, podemos falar sobre alguns exemplos. Então, por exemplo, die Tasche der Susanne. A bolsa da Suzana. Nessa frase, a gente está usando o artigo do genitive para dizer que a bolsa é da Suzana. Então, é para isso que a gente usa o artigo. Outro exemplo que nós temos também é, por exemplo, das Essen des Kindes. Das Essen des Kindes é a comida da criança. Dessa maneira, a gente também está usando o genitive, dessa vez o artigo des. Nesse exemplo em específico, é importante notar como a gente teve o acrescento do S após kind. Nós temos que acrescentar o S sempre que nós usarmos o genitive no masculino ou no neutro, quando a gente estiver usando o artigo des. A regra do S pode ser um pouco confusa às vezes, porque nós vamos precisar de um E em alguns momentos e nós vamos precisar de nenhuma vogal em outros momentos. Como, por exemplo, no caso de fata, nós não precisamos acrescentar um E, porque terminando em R, a palavra fica tranquila de pronunciar e faz todo sentido na pronúncia sem o E. Então não é necessário o acréscimo de E e eu acredito que nem apareça mesmo como sendo correto. No exemplo para fata, então, das Auto des Fatas. O S no final após fata é simplesmente por causa do des. Existe um momento no uso do idioma onde você tem certeza que você precisa usar o genitive. E esse momento é no uso de algumas preposições específicas. Muitas preposições têm um casus fixo em relação a ela. Então, se você decorou qual preposição é fixa a qual casus, você vai saber utilizar aquele casus melhor, muito melhor. No caso do genitive, nós temos 3 exemplos aqui de preposições que obrigam que o complemento da frase, ou seja, o que vem após ela, esteja no genitive. A primeira preposição é uma preposição de tempo, que é während, que é ao mesmo tempo, ou durante algo. Während der Stunde, durante a hora. Você pode deixar mais complexa a frase continuando depois. Während der Stunde e dizer qual hora era essa. Depois, durante a hora, muito importante. Durante a hora do Natal, durante a hora de virada do ano. Qualquer coisa você consegue colocar depois, mas o importante é a gente entender esse comecinho. Während der Stunde. O der vem então do feminino, dos artigos do genitive, porque Stunde está no feminino. Outra preposição que temos é o wegen. E o wegen é por causa de. Wegen der Sonne, por causa do sol. Por exemplo, é um uso do wegen. E para esse caso a gente também tem feminino e por isso usamos o der, o artigo do feminino no genitive. E por fim, a preposição trotz. Trotz der Verspätung, apesar do atraso. Nesse caso a gente também tem o uso do genitive igual nos casos anteriores e dessa vez a
preposição tem outro significado, apesar de. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as funções do genitive, ou seja, para que serve, gramaticalmente falando, o uso do genitive. Porque tudo no idioma é uma ferramenta para expressão, né? Uma ferramenta para você dizer algo que você quer dizer. E a primeira função do genitive é a função de dar uma característica a algum objeto, ou seja, definir melhor o que o objeto é ou como ele é. E o nosso primeiro exemplo, que vem relacionado a isso, é, por exemplo, Verein der Ersten Division, time da primeira divisão. Nesse caso, a gente está usando o genitive simplesmente para dar uma qualidade a time, que é a palavra Verein. A segunda função do genitive é falar sobre uma parte do todo. Então, por exemplo, ein Stück des Kuchens. Novamente aparece a regra do S, mas aqui a gente está falando um pedaço do bolo. Então, essa seria a função de uma parte do todo. O genitive também pode ser utilizado para descrever a fonte de uma ação, como por exemplo na frase Die Reaktion des Körpers. Eu vou usar também essa frase, que é a reação do corpo, para lembrar você e relacionar um pouco com o que a gente viu no nominativo. Die Reaktion é o sujeito da frase, então nominativo, des Körpers, do corpo, indicando a posse usando o artigo do genitive. Então, a partir de Reaktion des Körpers, a gente entra na parte do genitive. Antes disso, a gente está no nominativo. Praticamente todas as frases do alemão têm um nominativo. Então, logo após, a gente coloca os outros casos para formar a frase e formar o significado que a gente está buscando. Também podemos utilizar o genitive para descrever o objetivo de uma ação. Die Bestrafung des Verräters, a punição do traidor. Então não é qualquer punição, é uma punição para o traidor. Esse é o objetivo da ação punir. Existe também o genitive explicativo, que está relacionado muitas vezes a frases mais abstratas, como por exemplo, Strahl der Hoffnung, um raio de esperança. Nessa frase a gente também se utiliza do genitive para montar o significado. Nós também podemos utilizar o genitive para aumentar o significado de um objeto, aumentar a importância dele, como por exemplo na frase o livro dos livros, das Buch der Bücher, o livro dos livros. E para finalizar, o que ainda falta você saber sobre o genitive é que ele não é tão utilizado e tem um motivo para isso. Porque o dative tem um substituto para o genitive, que é um substituto muito mais fácil da gente usar e muito mais tranquilo de todo mundo lembrar. Em vez de ter que decorar 4 casos, você tem que decorar somente 3, porque em uma maneira específica de utilizar o dativo, a gente também consegue fazer posse com a ajuda de uma preposição. E a preposição é von. Então, quando a gente usa a preposição von, mais um complemento no dativo, também estamos falando de posse. E a gente pode voltar naquele primeiro exemplo, que era da bolsa da Susana. Então, die Tasche der Susanne, a bolsa da Susana. A gente pode simplesmente substituir o der, que é o artigo do genitive, por die Tasche von Susanne. Então, a bolsa da Susana. Susanne não vai mudar também no caso do dativo. Ela vai permanecer igual, o nome próprio da pessoa. É diferente do que acontece no genitive quando a gente coloca o S no final. Isso não acontece no dativo para nomes próprios. Então, isso facilita muito e para tudo, praticamente, você pode usar o von. E é por isso que o genitive acaba sendo não muito utilizado no dia a dia. Alterando outra frase, die Reaktion des Körpers. Dessa vez a gente vai ficar com die Reaktion von dem Körper. Von dem Körper são as 3 palavras que estão no caso dativo. Então, a reação do corpo. O significado é exatamente o mesmo. Se você for traduzir a frase, você vai escrever exatamente a mesma coisa. E na hora de ler também é para você entender a mesma coisa. Não tem diferença, não tem nuance, não tem nada. São as 2 frases equivalentes 100%. Bom, eu espero que tenha ficado claro. A gente encerra por aqui, então, a nossa análise sobre o genitive, e esse foi mais um guia definitivo para vocês. Na semana que vem, eu vou estar abordando um dos últimos 2 casos, o acusativo ou o dativo. Entre lá para descobrir qual dos 2 eu vou falar primeiro, e espero que isso tenha ajudado você a estudar mais o alemão, a aprender melhor como utilizar esse idioma. Se você gostou, avalie o vídeo, por favor. Se você não gostou, também pode avaliar, deixe um comentário de por que você não gostou. Se você não entendeu alguma coisa, deixe uma pergunta, e eu vejo você no próximo vídeo. Abraço!